Boa noite a todos. Então vamos continuar com os estudos do Manual de Ascensão de Serapis Bey. Já estamos algumas aulas e alguns encontros juntos. E nós estamos agora no capítulo 5, a expressão divina. Podemos ver que na página 49, nós paramos no início, a semana passada. E hoje nós vamos continuar com o assunto. Vamos pegar o último parágrafo novamente. De igual modo, e independentemente de se tratar da função de Marta ou de qualquer outra, esses temas podem repetir-se ao longo de muitas encarnações. Embora desde uma perspectiva ligeiramente diferente em cada caso. Portanto, a função de Marta amplia a sua causa da fonte, fazendo com que aprenda mais acerca de si mesma. A personalidade, o eu-ego de Marta e o seu eu-espírito conjuntamente determinam até que ponto ela chegará a compreender que sua verdadeira natureza faz parte da fonte e, por conseguinte, até que ponto experimentará sua indivisibilidade com tudo e com todos que a rodeiam. Por consequência, o espírito, o Criador, pode ser visto de duas maneiras distintas. Primeira, energia pura e organizada, consciente de si mesma e de sua unicidade. De acordo com essa capacidade, não faz nada, simplesmente é. Segunda, energia que realiza certas funções. Marta, João, Saint Germain e, é claro, separais. De acordo com essa capacidade, está em constante mudança. Por exemplo, a porção do espírito que realiza a função de separais, é o nome dado, não é? Muda ininterruptamente, mas, ainda assim, entende a natureza da sua tarefa e mantém a aparência de uniformidade e continuidade. As funções variam consoante o seu âmbito de cobertura. A função de separais está relativamente bem definida e faz parte de uma outra função maior, encarregada de apoiar a claridade intelectual necessária para a ascensão plenamente consciente no âmbito de todo o planeta. Diferentes níveis do espírito realizam os vários níveis desta função no quadro de uma operação muito bem coordenada. Por exemplo, o canalizador Tony, que foi quem canalizou esse livro com Serapis Bey, é o nível da minha função que faz com que essas formas de pensamento fiquem no papel. Noutro nível distinto, eu estou expondo essa informação na malha da mente grupal do planeta, para que todos possam aceder a ela. Diga-se de passagem que não existe um diretor de orquestra para essa coordenação de níveis. As unidades de consciência que estão ao serviço do espírito sabem o que está a passar-se e misturam-se com o nível apropriado para literalmente emprestar sua energia. Agora, por que é que isso se passa assim? A resposta faz-nos regressar ao título do capítulo, a expressão divina. O espírito possui um inexorável impulso para criar, manter, destruir e voltar a criar, e não perde nenhuma oportunidade para o fazer. Alguns níveis do espírito têm a tendência para, digamos, a criatividade intelectual, enquanto outros preferem limpar velhos sistemas de crença a fim de abrir campo para o novo. A destruição, sob todos os aspectos, é tão criativa como a própria criatividade. Trata-se somente de uma questão de ponto de vista. O espírito procura expressar-se, a fonte conhece-se a si mesma através da sua criatividade e o teu eu espírito interior procura expressar-se através do eu ego exterior.
Tu criaste os 3 campos de energia mais densa dos corpos e da personalidade para dispores dos meios para poderes expressar-te. Ingestaste energia nesses campos e continua a injetar permanentemente. Coloca o teu eu ego, em situações cuidadosamente concebidas que envolve pais, escolas, amigos, etc., os quais desde muito cedo o foram formatando com seus sistemas de crença, ou seja, selecionasse o complexo energético que percorre os teus campos e permites até certo ponto que teu eu ego interaja com ele. Tudo isso, no entanto, não quer dizer que o eu ego e o eu espírito estejam separados. Tu és através do teu espírito, tal como és qualquer outra coisa. Expressa-se isso através de cada pensamento, palavra ou ação. Quando atuas a partir do amor, demonstrando atenção, amabilidade, doçura, etc., és o teu eu espírito fluindo através de ti sem qualquer impedimento. Quando atuas a partir do medo, demonstrando ódio, ciúmes, avareza, etc., estás a bloquear o fluxo do amor proveniente do eu espírito. A única barreira entre o eu ego e o eu espírito é o medo. O medo separa-os, mas à medida que o eu ego for aprendendo cada vez mais sobre a sua verdadeira natureza, este conhecimento começará a corroer o medo. Ao passo que esse medo for desaparecendo, tornar-te-ás mais consciente, emocional e intelectualmente, o que favorece a entrada do amor. Nesse universo, a divisa máxima é a emoção do amor. Ele encontrará forma de entrar, seja lá como for. E quanto mais amor fluir para dentro, mais medo se desfaz, o que vai permitir que ainda mais amor flua para dentro, e assim sucessivamente. Portanto, teu eu espírito pessoal expressa através do eu ego, o eu que conscientemente conhece a si mesmo. O teu eu ego é a porta da lança do campo físico do teu imenso eu espírito. É os teus olhos, os teus ouvidos e as tuas mãos. O eu ego tem a ver com os acontecimentos que te rodeiam, decifrando o que deve ser feito com respeito a cada um deles. Mas é enquanto eu ego e eu espírito simultaneamente que decides de acontecimento que irás enfrentar no futuro. Mas, pergunta tu, como posso saber o que esperar, o que me trará a próxima hora? Aquele que for capaz de conhecer as respostas a essas perguntas, terá os seus focos tão abertos que incluirão o próprio eu espírito. Não defendo que removas completamente a tua focagem no plano físico, porque com isso negarias a razão pela qual encarnastes na Terra. O que proponho é que fiques plenamente consciente dos conteúdos de cada um dos 3 corpos mais densos. Isto é o prelúdio para poderes vir a identificar-te com o Espírito e para o incorporares nos teus campos mais densos. Por conseguinte, o campo do Espírito é mais um campo que está sobre e acima dos 3 campos de que já falamos. Tu vives dentro dele, mas devido ao fato de o Espírito não estar limitado nem pelo tempo nem pelo espaço, está à tua volta, tais como os campos mais densos, mas também em toda parte. O Espírito atribui o poder a todos os outros campos e expressa-se através deles. Tu, portanto, não é somente tua personalidade, nem o estado consciente do teu eu ego externo. Tu és mais, muito mais. A segunda parte desse livro trata acerca de como podes reclamar essa identidade maior e despertar para quem és na verdade. Antes, porém, encerraremos essa primeira parte olhando para 3 mitos generalizados
e geradores dos problemas que proliferam na realidade de consenso, os mitos acerca do amor, da verdade e do poder. Isso é no próximo capítulo. Muito bem, vamos conversar sobre o que Serapis quis dizer com isso tudo, não é? Foi lido, mas vamos ver se nós realmente captamos a mensagem. Conforme nós já estudamos, nós sabemos que todos nós saímos da mesma fonte e nós nos desdobramos em vários níveis e nos níveis em várias frequências, e que nós mesmos, com o universo dos outros eus espíritos, mantemos tudo para as experiências que nós escolhemos ter. Nós saímos da fonte, saímos de Deus, da unidade, para experienciar as várias facetas do eu espírito no físico, as várias emoções, as várias respostas, as muitas possibilidades que nós encontramos, escolhidos e mantidos pelos seres de luz e por nós mesmos. Não há assim, como nós podemos pensar, uma grande variedade de experiências. Há algumas várias experiências que são experimentadas por toda a humanidade, só que em época e de modos diferentes. Pode ser inclusive em oitavas diferentes, mas a experiência não é muito diferente para todos. Nós temos alguns itens básicos que todos nós acabamos trabalhando em algumas encarnações. Por vezes, nós repetimos a mesma lição em algumas encarnações. Não é o fato de nós falharmos, é que às vezes nós não entendemos o contexto da história e deixamos que o mundo ilusório tome uma proporção tamanha que nós reslavamos em culpa, em medo e não, por dizer, progredimos assim na nossa história de experienciar Deus. Vamos pegar algumas coisas básicas. Rejeição é um tema muito recorrente. Miséria interior, isso tudo acaba refletindo na nossa autoestima. Nós, por vezes, quando estamos muito afastados da fonte, a fonte que somos nós mesmos, nossa autoestima fica bastante desequilibrada. E a nossa autoestima beira a níveis de falta de autoestima espiritual.
na verdade, só muda a oitava em que nós resolvemos experienciar. Por exemplo, nós temos um problema de rejeição com os nossos pais. Às vezes, esse tema rejeição pode ser a primeira vez que nós estamos experimentando, ou pode ser um fato recorrente na nossa caminhada. Não é à toa que nós encarnamos e que nos são apresentados, geralmente na primeira infância, os temas da nossa atual encarnação. Às vezes, viemos com um gênio forte, igual dizem, uma personalidade bastante atuante. E por vezes nós chegamos aqui montados numa personalidade meiga, mas muito propensa ao vitimismo. Não há absolutamente nada errado na nossa expressão. O errado, se nós podemos chamar assim, é nós nos acharmos errados. Porque enquanto nós não prestarmos atenção na maneira como nós nos expressamos, seja de uma maneira mais forte, impositiva, ou de uma maneira mais suave e tendente ao vitimismo, nós não temos ainda um ponto zero. Nós precisamos primeiro verificar, sem julgamento, como é o meu eu ego, como é a minha personalidade nessa encarnação. Isso, por vezes, evita que nós repitamos várias e várias vezes a mesma lição, o mesmo desvendar. Digamos que eu vou falar do vitimismo porque é mais fácil de nós entendermos. Porque quem tem uma personalidade mais forte, por muitas vezes pode causar alguma discórdia e nós já nos fechamos para o exemplo. Então vamos pegar uma pessoa com tendência ao vitimismo. E vamos entender primeiro o que eu quero dizer com vitimismo. Essa experiência de vitimismo, ela ganha um amplo leque de possibilidades para nós neutralizarmos isso em nós. Então nós podemos escolher, e eu quero que vocês escutem isso, sem qualquer julgamento pessoal ou para com outra pessoa. Para que nós possamos expandir a nossa consciência e não colocar o novo nos quadradinhos velhos que nós já temos, que nós já conhecemos. Então, uma pessoa que veio para experimentar essa energia que eu chamo de vitimismo. É um grande resumo. Então, ela pode ter escolhido nascer numa família de vários irmãos, onde ela não tem a oportunidade de receber a exclusiva atenção dos pais, porque é isso que ela é isso que ela está em busca. Ou que seja entregue para adoção, ou que seja criado com algum parente, enfim.
essa possibilidade, essa lição já se apresenta desde cedo. Então praticamente nós sabemos o tema da nossa atual encarnação. Porque deste tema a vida vai nos trazer uma sorte de acontecimentos que fazem com que a gente entenda. Agora, se nós somos, eu vou pegar os extremos, tá? Se nós somos pessoas mais impositivas, a vida desde cedo nos traz situações para que nós colocamos isso em prática, desde logo. Nós colocamos desde logo o que nós viemos. Então, existem crianças que choram e existem crianças que batem mesmo e que resolvem a situação a seu modo. Então, a personalidade já se apresenta nesses primeiros momentos. Evidentemente que a vida vai trazer na nossa história situações para que nós resolvamos isso. Uma pessoa que é propensa ao vitimismo, então pode sofrer uma rejeição logo que nasce ou em seguida. E depois pode atrair parceiros que também não dão a atenção necessária, suficiente. E existem várias maneiras de se reagir a isso, mas o básico, tudo gira em torno dessa dor interna. Se uma pessoa é uma pessoa forte, e entendam que uma personalidade atrai a outra, porque é dessa lição que nós viemos compartilhar desta vez. Quem tem uma personalidade mais ferrenha, mais forte, evidente que vai estar cercado por algumas pessoas vítimas, para que ela desenvolva a capacidade de neutralizar essa impositividade. E a outra pessoa vítima vai encontrar uma maneira de validar o que ela é. Então vamos ver o que realmente acontece na história. O que acontece é assim. Inicialmente, nós procuramos nos adaptar nos padrões externos, que evidentemente desde cedo da família nos dizem que nós não estamos lá muito corretos em ser tão vítimas ou em ser tão ferrenhos. E depois nós buscamos validação nos nossos relacionamentos. E por muitas vezes encontramos pessoas boas que nos compreendem, mas por vezes essas pessoas não ficam lá muito tempo conosco. Não encontramos só relacionamentos ruins, mas aquilo nos preenche por um determinado momento. Mas é que nós estamos procurando ainda no lugar errado. Mas vamos nos apoiando. O que costuma acontecer é que nós desenvolvemos por nós mesmos uma raiva muito grande, uma não aceitação. Porque do jeito que eu sou, nada dá certo.
porque eu sou muito pacífica, ou porque eu sou muito irritada, enfim. A culpa de toda a história, nós ficamos raivosos conosco e passamos a nos autodestruir, nos boicotando aqui, nos boicotando ali, porque estamos com raiva de nós. Esse movimento, embora seja o mais conhecido, não é necessariamente o mais proveitoso. Enfim, temos lá nossas experiências de vítimas, nossas experiências de algozes, e percebemos que também, se ficarmos bravos conosco, nós não estamos jogando a favor, e sim contra, não só contra o resto da humanidade, como contra nós próprios. O caminho é nós nos aceitarmos, sem padrões externos, porque nós tiramos o foco de nós. Eu sei, eu sou mesmo nervosa, ou eu sei, eu sou mesmo meio negativa, vítima. Mas eu não tenho raiva de mim por ser assim. Quando nós neutralizamos a raiva vem em virtude de nós não sermos do jeito que nós queríamos que nós fôssemos. É uma coisa louca. Porque nós estamos contra a maré. Se nós viemos com esta personalidade, é porque algo tem que ser extraído dela. E não é com raiva, nem com autodestruição que nós vamos resolver essa questão. Então, vamos tomar consciência desta nossa personalidade, o eu-ego, e vamos acolher. Eu sou assim. Mas eu não tenho raiva de mim por ser assim. Se os outros quiserem que eu seja de uma outra maneira, sejam eles próprios, que também são expressões divinas. Não há necessidade nenhuma de confrontos com as pessoas que não aceitam você do jeito que é. Porque o maior confronto está dentro de nós, que nós não aceitamos o jeito que nós somos. Quando nós paramos, respiramos e vemos que nós somos a expressão de Deus nesta personalidade, e já não com a raiva para nos cegar, nós podemos começar a neutralizar as polaridades. Nós paramos de bailar entre as polaridades. Muito. Então eu vou fazer a coisa com muita raiva, A raiva é um sentimento maravilhoso de ação, bem situado. Ou eu não vou fazer nada, porque eu sou uma vítima. Estamos nas polaridades. Quando nós vemos a tendência da nossa personalidade, olha, eu sei que eu sou assim, eu costumo responder desta maneira quando me vem essa sugestão. Mas como eu não estou com raiva de mim, quando vier
o teste. Eu vou respirar e vou responder de outra maneira, com clareza. Então, se eu sou uma pessoa voltada ao vitimismo, eu posso observar naquele segundo, porque é um segundo que nós sentimos que nós estamos despencando. Não vou responder assim. Se eu tenho uma cabeça negativa, eu posso falar, eu preciso falar com meu chefe, por exemplo, mas eu tenho medo de falar com meu chefe, eu não tenho esse desprendimento. O vitimismo já está embutido em mim de tal maneira que eu tenho medo de falar alguma coisa com ele. Mas há necessidade de uma conversa. Então, primeiro eu tomo consciência de que eu sou uma pessoa e que ele é outra pessoa. E que nós estamos somente em funções diferentes. Isso no universo todo. Com todos os seres é assim. E que tudo pode girar de uma outra maneira. Então nós respiramos, nos centramos e não estamos com raiva. Não há por que ter expectativa, porque nós estamos em nós nesse momento. E vamos então conversar com o nosso chefe. Olha, acontece isso, acontece aquilo, ou eu preciso dessa coisa, ou preciso de outra, enfim, eu acho que está na hora de algumas coisas serem acrescentadas ao meu trabalho, ou retiradas, enfim. E também quem é estourado, não está com raiva de si, vem, respira. Eu posso responder isso de uma outra maneira. Ou eu tenho a opção de não responder. O universo traz aquilo para você, mas você não precisa responder da maneira esperada. Quando você passa a ver as coisas no nível acima, de que nós somos todos seres humanos, de que nós todos erramos, de que nós todos acertamos, nós saímos do nosso próprio umbigo. E se acontecem algumas coisas durante o dia, nós temos a opção de não levar tão para o nosso pessoal. Por exemplo, quando adultos, nós temos a opção de rever como foi a nossa infância. Lá, minha mãe tinha 5 filhos, 6, 7 filhos, e eu não tive a atenção que eu desejava. Agora, com 30 anos, 40, 50, eu estou vendo que criança dá trabalho. Eu observo que criança dá trabalho. Então, minha mãe podia estar muito nervosa com a criançada, com os afazeres, com o trabalho, com brigar com meu pai, com fazer comida, e que a coisa podia não ser tão pessoal assim como eu achava. Ou era o jeitão dela mesmo. O jeitão dela é esse. Aí nós neutralizamos. Fala, olha, eu tenho a opção de rever as coisas com olhos de adulto, com olhos de um ser que já experienciou várias coisas na vida e pode recapitular aquilo que aconteceu. E não é porque eu fui pobre na infância, que eu não tive atenção, que eu preciso levar a minha vida toda acreditando nisso. Afinal, essa é a minha experiência de vida. E a experiência de uma vida
que veio ser vivida para ser transformada em algo melhor dentro de nós. Então, quando nós vamos nos centrando em nós, primeiro parando de ter raiva de nós parece que passamos a ver a vida um degrau acima. E perceber que existem outras coisas acontecendo ao nosso redor. E perceber que quando nós decidimos sair de determinada situação, nós temos a opção. Temos a opção de rever a maneira como nós acreditamos nas coisas. Ah, mas eu sou pobre, não posso fazer faculdade. Pode. Se você acreditar que você pode, você com certeza vai poder. Você vai atrás de uma bolsa, você vai estudar e vai trabalhar, você vai acreditar na sua potencialidade. E também, se você não se valida como ser humano que é, não pense que é uma faculdade que vai te trazer, quando você ganhar o diploma, uma luz cai sobre você e a sua autoestima muda. No dia seguinte, você vai continuar a mesma pessoa, porque isso é construído no dia a dia. Mas eu digo que nós não temos limites, mas não podemos atrelar a nossa felicidade a algum fato. A nossa felicidade é por existir, por estarmos. E vamos tomando conhecimento através de nós, dos outros níveis de nós mesmos, até a infinita possibilidade de voltar ao Pai. Nós não precisamos acreditar nem em Deus, mas nós precisamos ter a fé em nós de que nós vamos conseguir. E todos os seres de luz, toda a nossa família espiritual vai ajudar para que nós consigamos ficar em paz, para que nós consigamos ajudar as outras pessoas na profissão que nós escolhemos, para que a gente se valide como ser humano e coloque à disposição tudo aquilo de melhor que a gente tem. Aí Deus pode receber um nome. Porque nós estamos colocando a energia dele em atividade, ao invés de ficarmos parados no tempo e espaço, reclamando do que nos falta. O que nos falta é a visão consciente de que nada nos falta. O que nos falta é perder os nossos limites pessoais. O que nos falta é parar de julgar e apenas e tão somente ser. Eu sou aqui, cozinhando melhor, medicando melhor, não sei cozinhar, não sei lavar. Eu sou assim. Eu faço maravilhosos pratos. Ou eu tenho a capacidade de pagar para que uma pessoa faça por mim. Você está bem? Ou está arrumando pelo em ovo? Estar bem é estar em paz. Em paz.
Porque às vezes a pessoa entra na vida espiritual e arruma um desassossego maior do que estava. Porque cria uma expectativa de que tem que ser de algum outro jeito, que ainda eu não cheguei. Será que eu vou para o expurgo? É tudo na base do medo. Eu vou ser expurgada com esse meu gênio. Só pode. Por quê? Como está o seu coração? É tudo no coração. Existem ateus maravilhosos que fazem um bem enorme a toda a humanidade e a si mesmo, e que fazem coisas com amor. E existem pessoas muito religiosas que estão bastante longe desse sentimento. São nomes. O caminho é nós estarmos em paz, aproveitarmos os nossos sentidos físicos, aqueles que temos, sentir o cheiro e abençoar. Primeiro sentir o nosso corpo físico, porque é uma coisa que também não é eterna. Apreciarmos o momento, apreciarmos a família, estarmos felizes. Porque nós só olhamos para o que nos falta, o que nos falta, o que nos falta. Nós olhamos a pessoa com aquele carrão e achamos que ela é mais feliz do que eu. Olha o carro que ela tem. Não é verdade. Porque nós, seres humanos, sentimos basicamente as mesmas coisas. Nós estamos jogando o nosso vazio num carro, que quando a gente compra um carro, não é preenchido, porque nós não estamos em paz. É fazermos as pazes conosco mesmo, porque nós somos criaturas divinas. E começar a deixar entrar o amor. Eu tenho observado, como sempre eu reforço, que eu não sou julgadora de nada. Mas uma coisa me chamou a atenção nos últimos tempos. Todos sabem que nós fazemos muitos decretos de ascensão, de proteção, de transmutação. Muito bem. Mas eu acho que nós temos que abrir um espaço para as bênçãos. Porque quando nós focamos no que nós não queremos mais e transmutamos isso, fica um vácuo. E às vezes nós não deixamos as bênçãos entrar, porque ainda não somos merecedores. Alguém algum dia falou isso. Se existe uma transmutação, existe um vácuo e uma oportunidade de nós nos preenchermos com bênçãos. Mas se nós não temos a mais leve autoestima, a possibilidade mínima de sermos filhos de Deus, de recebermos coisas boas, nós não vamos deixar as coisas boas entrarem, ao menos que nós estejamos sintonizados com ela. Então, façam decretos de transmutação, mas deixem as bênçãos entrar. Deixe a oportunidade de você morar num lugar melhor entrar. Deixe a oportunidade de você ser feliz entrar. Mesmo nas suas orações, não foquem no medo.
Arrumem uma meta positiva para você. E transmute, mas se você transmuta com um objetivo. Objetivo de ficar em paz, objetivo de ficar bem, objetivo de bênçãos. O universo é repleto de bênçãos. E nós, por vezes, olhamos só o negativo nosso. Se nós estamos contra nós, quem estará a nosso favor? Primeiro passo, fazer as pazes conosco. Nos acertarmos, nos aceitarmos. Aceitar que a vida nos trouxe coisas para nós nos equilibrarmos, nos neutralizarmos com aquela situação. Podem vir em diferentes oitavas, mas é aquilo que nós vamos aprender. Aprender de que jeito? Primeiro, acolhendo isso em nós. E respirar e ver que nós temos a oportunidade, em cada vez que isso acontece, de nos expressarmos de uma maneira diferente. Não é pelos outros, é aquilo que nos desagrada. Porque geralmente a gente fica com gosto de cabo de guarda-chuva depois na boca. Isso não foi legal. Da outra vez, por Deus, eu tenho a oportunidade de responder de uma maneira diferente, porque tudo no universo é movimento, nada é estático e pré-determinado. Tirando que tudo é Deus, e a Deus voltará, nós precisamos, se nós não conseguirmos nos amar, pelo menos que nós não nos odiemos. E que a gente dê uma oportunidade para a gente mesmo. De ficarmos bem, da nossa vida ser boa. E conforme isso vai neutralizando e nós permitimos o amor entrar, muitas vezes o que era muito difícil se torna fácil pela própria transmutação em si. Eu acho que nós não estamos mais numa época só de olhar para o nosso negativo e ficar transmutando, porque estamos focando nele. Mas se nós transmutarmos com base no ficar bem, ficar em paz, ficar em Deus, e o que não seja isso, que seja transmutado. E não eu sou muito ruim que isso seja transmutado, mas sim eu quero ficar em paz e que tudo for ao contrário, que seja transmutado. O foco é diferente. O foco é diferente. Nós não estamos mais contra nós. Nós não podemos ficar contra nós. Para partirmos para uma melhora nossa interna. Não podemos sair de um julgamento, e sim de um reconhecimento. Que nós vamos conhecer a divindade em nós, mas temos que dar o primeiro passo, que é validar isso em nós. Mas eu sou uma pessoa calma, tranquila, às vezes os outros me atropelam. Isso não é verdade. Você pode ser uma pessoa calma, tranquila e fazer escolhas. Isso não. Isso eu não quero para minha vida. E falar com tranquilidade e meiguice. Mas eu me posiciono. Não.
Não quero mais. É fazer escolhas, posicionamento, mas estando em paz internamente, porque nós somos tudo isso que nós lemos. Somos realmente tudo isso que nós lemos. O Espírito, Deus, nos cerca, nos permeia, nos cria, nos manifesta. Nós não estamos longe, nós não temos que perseguir, nós temos que acolher. Porque quando perseguimos, partimos do pressuposto que falta. E quando a gente acolhe, nós preenchemos. Questões? Perguntas? Sim, não, não, sim, como? Mara nem se mexe, que dirá o resto. O quê? Eu já respondi. De uma maneira ou de outra, respondi. Respondi a contento, Ana? Ou quer um pouco mais? Amor, pega o X lá um pouco. Se Deus é amor em manifestação, a nossa manifestação em amor é Deus. E mais próximos ficamos da fonte. Porque nós agimos com amor conosco, primeiramente. Conosco. Eu fiz coisa errada em 20 encarnações, 50 atrás. Tudo bem. Todo mundo erra. Chega uma hora que a gente tem que parar de se punir, de se autodestruir, porque a saída não é por aí. Nós nos envenenamos e nós trazemos em nós esse veneno de maneira a afetar os outros, mas principalmente nos afeta. Então nós temos que nos acolher, nos receber, mas a melhora vem, o progresso, a ascensão, vem amorosamente. Quando nós vamos nos acolhendo, o primeiro passo é nos aceitar.
nós vamos terminar nos aceitando como seres divinos. Mas o primeiro passo é nos aceitar como humanos. Esta é a nossa personalidade. Porque há todo um esquema armado para que nós neutralizemos essa lição, vamos chamar assim, essa experiência que por vezes, por autopunição, nós repetimos e repetimos. Vamos escolher dar um passo adiante, está dentro de nós, fazendo as pazes conosco, ficando em paz, e aí acabamos vendo a vida de uma maneira mais ampla, entendendo as pessoas como seres humanos que são, e não na função de mãe, na função de juiz, na função que está investido no momento. Seres humanos, e nós somos seres humanos. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Enfim. Alguma coisa, Mara? As oitavas diferentes. Muito bem. Oitavas diferentes. Começamos com a rejeição do pai. Passamos para a rejeição de colegas. Logo após, passamos para a rejeição de professores, de relacionamentos e terminamos no asilo. São oitavas. Não é a mesma nota? A nota é a mesma. Não quer dizer que isso vai acontecer. É o exemplo máximo que eu consegui encontrar para entender o que era oitava de uma rejeição. Não é? Mas por que eu tenho que ser rejeitado se eu sou filha de Deus? Não é todo mundo que tem que gostar de mim. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu preciso acreditar nisso? Ou por que eu preciso acreditar que eu sou ruim? É só uma experiência. Eu estou assim. Estou. Não. Porque, na verdade, todo mundo tem tudo. Todo mundo tem tudo. Só que um está mais propenso do que o outro naquele momento. Porque uma pessoa que é rejeitada no trabalho, chega em casa e desconta nos filhos. Compensa. Faz a compensação. Ou desconta na mulher, ou desconta no cachorro. Nós não precisamos acreditar que somos. Nós estamos. E já que a gente está, qual é a melhor prática? Qual a melhor maneira de lidar com isso? É ficar me autoflagelando? Não.
Então me acolho. E aí eu vou ver o que de bom a vida me traz. O que de bom a vida me traz. E o que de bom a vida me traz. Aí entra a nossa fé. Certo? Mais alguma coisa? Ficou claro, mais ou menos claro, o movimento de acolhimento, vamos colocar em prática, gente. Isso não é só teoria. Não é só teoria. Vamos colocar em prática. Vamos nos acolher. E só da gente não estar com raiva da gente, a gente já se expressa de maneira diferente com os outros. Já melhora. A gente quer melhorar? Já melhora. Já é um bom começo. E depois, esse é o básico do básico. Depois a gente vai conhecendo as nossas partes divinas. Ou, às vezes falta isso só, não é? A gente aceitar a nossa humanidade. E o resto se equilibra. Boa noite para vocês, então.